Sinceramente, eu penso que esse seminário eu vim mesmo só para ouvir tudo que eu tenho ouvido. Cada palavra aqui liberada tem edificado muito. Glória a Deus. Verdadeiramente a palavra do Senhor, ela lava, ela limpa, ela edifica, ela transforma. Está acontecendo tudo isso. E é muito bom, quando depois de alguns anos, no meu caso, 2 décadas de ministério, você consegue chorar, você consegue se quebrantar, porque ainda há vida, ainda há vida. Obrigado, quero agradecer a vocês por cada palavra ministrada ao meu coração, por vocês terem sido canais verdadeiramente de Deus, profetas do Senhor, a ministrar ao meu coração. Alguns amigos mais próximos aqui, como Anderson de Paula, meu tio Eliseu, sabe o momento que eu estou passando e como tem sido renovador estar aqui. Obrigado, meu irmão. Queria louvar a Deus também pela oportunidade concedida para mim aqui e poder externar algo. Eu queria começar testemunhando. Falou-se muito aqui sobre o pastor Tony Garcia. O pastor Tony Garcia me deu uma das maiores aulas que eu acredito que um obreiro pode receber. Porque quando eu entrei no seminário, o Tony já era o doutor Tony. Ele já era o Tony Garcia. Ele já era esse ícone, esse vulto, esse mestre que ele é do lado do pastor Nelson, do doutor Alderi. Tony já era. E eu entrando no seminário, aquele menino aspirante que, como muitos, acha que sabe, e só depois, com o decorrer da caminhada, vai percebendo que não sabe, não sabe, não sabe e não sabe. O meu versículo pessoal hoje é o que Paulo disse, quando ele disse: aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sabe ainda nem como deveria saber. E o Tony me deu uma das maiores aulas que um obreiro pode receber sem pregar. Porque esse menino que eu estou falando para vocês, que mais gritava do que pregava, ia atender alguns convites na cidade de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, cidade de Santa Catarina, e o Tony,
ele ia assistir os meus cultos. Ele se assentava na primeira cadeira, com sua família, suas filhas. E quando eu olhava aquilo, eu falava: que é isso? Não foi um culto, foram vários cultos que o doutor Tony sentou ali para ouvir quem não sabia 1% do que ele sabia. E essa foi uma das maiores aulas, Tony, que você me deu. Que nós tenhamos sempre esse coração, independente do que Deus te entregar. E como nós vimos aqui, tem gente aqui que recebeu muito, tem gente que recebeu demais, tem gente que recebeu o que reis dariam seu reino para receber. Estão aqui, mas que nós tenhamos essa humildade de receber quem está começando, de sentar para ouvir quem está começando. Ele dava glória alto, e eu ficava pensando: por quê? Porque eu não falei nada aqui que poderia levá-lo a um glória, mas ele dava glória. E isso foi uma força motriz para me impulsionar. Então, Tony, te agradeço por essa aula que você me deu, que você ministrou na minha vida, com a sua família, com as suas filhas. Deus te abençoe, meu irmão. E eu queria, nesse momento, só ler aqui o versículo que está lá em Gênesis, capítulo de número 14. Aleluia! Olha aí, ó! Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas o pastor Alderi já disse aqui que a carta aos Hebreus nasce no livro de Gênesis. E especialmente, eu ouso dizer que foi no capítulo 14. Preparou o caminho e agora... Eu queria ler com vocês, então, capítulo 14 de Gênesis, versículo 1. Está escrito assim: e aconteceu que naquele tempo, Anrafel, o rei de Sinar, se você quiser, marque Sinar, Arioque, o rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. E todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Preste muita atenção agora nesse próximo versículo, por favor. 12 anos serviram a Quedorlaomer, mas ao 13º se rebelaram. Por isso, ao 14º ano da rebeldia, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns
em Astarote, Carmaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Save, Kiriataim. Só até aí. Meu Deus, só? Meu Deus. O que eu vou falar aqui agora, nem o Tony sabe. Do lado do apóstolo João ainda. Isso depois vai sair caro. Já sabe, né? Cuidado com os elogios. Quando Deus chama Abraão, que Melquisedeque, como disse o pastor Alderi, tinha 12 anos, as terras de Melquisedeque e aquela região, toda aquela região de Canaã estava pagando tributo. Meu Deus. Aos reis lá de Sinar, lá de cima. Não sei se eu desenho. Eu poderia desenhar, mas como o quadro é objeto do propósito dele, eu não posso mexer. É o segundo seminário que ele faz essa história que ele vai lá. É o segundo seminário. É discípulo. Perceba que Sodoma, Gomorra e aquela região estavam como vassalos desses 4 reis. Vassalos? Sim, pagando tributo. O que é vassalo? Eles serviam a esses reis. Todo ano eles tinham que mandar um tributo, dinheiro, Meu Deus. oferendas, ofertas. E eles já serviam, conforme disse o texto, há 12 anos. Quando Deus manda Abraão sair da terra dele, tem um propósito muito maior. Oh, glória a Deus. Aleluia. Falai. 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 E aí? Essa é nova, hein? Eu falei que o Tony não sabia. Se o Tony não sabia, você acha que você sabia? Ah, não. Olha aí, Zeca. Olha aí, pastor Paulo. Voltando ao texto, estou falando sério. Eles estavam pagando tributo ao rei que era de Sinar. Lá, antiga Caldeia, antiga Babilônia. Olha aí, sério? Tá certo. Quando Deus diz para ele sair da terra dele e ir para uma terra que ele ia mostrar, Deus não prometeu a terra a Abraão de princípio. Não. Quando ele chegou na terra, que ele pisou na terra, Deus disse: eu darei a tua descendência. Mas não disse que daria para ele. Meu Deus. Me pergunte por quê, né? Complicado. Porque Ló ainda estava com ele. Ele estava dizimando em Ló. Olha aí. Então, se Deus naquele momento falasse a terra é sua, Ló ia tomar posse da terra. Não, meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou dizendo?
Então Deus fala, darei a tua descendência. Ué, mas o Senhor mandou eu sair da minha terra para não me dar nada, eu vou ficar morando de aluguel, eu vou ficar peregrino. Meu Deus. E agora? Aí o pastor Nelson falou ontem, eu não sei se vocês ouviram, que essa história do dízimo estava dando um grande problema. E Deus então deixou que uma guerra acontecesse, um problema acontecesse. Na realidade, foram 2 problemas. Dois. Ele falou um. Como vocês não instigaram ele ocultou o outro. Se falar heresia, vai apanhar. O primeiro problema foi entre os pastores. Opa! E diz que não foi pequeno. O texto diz que houve grande contenda. Meu Deus! Eu vou dizer de novo, grande contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então a primeira confusão, o primeiro problema para resolver a situação do dízimo aconteceu dentro de casa. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou dizer de novo, o primeiro problema que Deus criou para resolver o problema do dízimo, o problema do sacerdócio inferior, o sacerdócio que tem Sodoma no coração, foi criado dentro de casa. Meu Deus! Isso tudo só da aula de ontem. Você pegou? Ué, eu estava ouvindo ele, ué. Primeiro problema dentro de casa. E não foi pequeno, foi grande. Meu Deus! Às vezes está acontecendo na sua casa um grande problema, uma grande contenda, uma grande confusão. E aí? Glória a Deus! E tudo isso porque tem um sacerdócio inferior, medíocre, pequeno, que não foi estabelecido por Deus. Meu Deus! Eu posso falar? Eu posso mesmo falar? Desenha! Deus não estabeleceu esse sacerdócio de Ló. Esse sacerdócio foi estabelecido pelo coração de Abraão. Que isso? A intenção? O coração dele com peninha de Ló, que seu pai morreu, que ele não tem ninguém. Meu Deus! Então eu vou dar o dízimo para ele. Meu Deus! Meu Deus! Olha a carga aí! Muitas vezes, e o texto diz, enganoso é o coração, mais do que todas. Então teve que ter um problema que Deus deixou que acontecesse. Um problema grande dentro de casa, que fez com que Ló tomasse um caminho. Qual caminho? Qual o caminho? O caminho que ele já queria há muito tempo, Meu Deus. mas não tinha coragem de expor. Por isso que Deus que inspirou Abraão, falou, manda ele escolher, você vai ver o coração dele. Manda ele escolher, fala, está tudo diante de nós, se você for para um lado, eu vou para o outro, escolhe. Que era para Ló fazer? Não, meu tio, meu senhor, Meu Deus! esse privilégio é teu, Oh, meu Deus! essa dádiva é tua, porque quem teve a revelação foi o Senhor, quem teve a visão foi o Senhor. Eu tenho comido da tua visão, eu tenho comido da tua revelação, eu tenho comido do teu propósito. Mas Ló não teve a humildade de reconhecer isso. Glória a Deus! E ele disse, eu quero as campinas Meu Deus! que apontam para Sodoma. Quando ele bota o pé para fora, faz assim com o pé. Deus apareceu. Deus apareceu.
Foi mesmo. e disse: opa, eu tenho uma palavra para você. Pergunte. Esta terra darei a ti e a tua descendência. Oh meu Deus, alguém está aqui, alguém está aqui, alguém está aqui. Oh glória, oh glória. Tem promessas que vão chegar na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Deus vai dizer: agora eu te dou essa terra, agora eu te dou esse país, agora eu te dou essa nação, agora eu te dou essa cidade, agora eu te dou esse bairro, agora. Mas isso, como disse o pastor Alderi, que eu estou só recapitulando o que ele falou ontem, era uma trampa de Deus. Uma pegadinha. Uma armadilha. Uma armadilha. Me pergunta por quê? Porque Abraão era muito pacato. Pacato? É. Uma pessoa que não gostava de problema, porque crente não gosta de problema. Não gosta de confusão. Ele muitas vezes tem um aspecto até de medroso. Quando vai chegando no Egito, fala que você é minha irmã. Senão eles vão me matar por causa de ti. Por que isso? Porque ele não quer confusão, ele não quer problema, ele não quer briga. Ele é um cara da paz. Só que Deus precisava que Abraão tivesse uma atitude mais robusta, uma atitude de guerra, uma atitude de valente. Ele precisava que Abraão vestisse a couraça do leão e não da ovelha. Glória a Deus! Então o pastor Alderi disse que o Espírito muitas vezes toca no nosso sentimento. O que Ló representava para Abraão? Os sentimentos. Que isso? Forte, hein? Forte. Escute. Naquele momento que ele está indo para Sodoma, tem uma rebelião acontecendo. A rebelião dos vassalos contra os reis lá de cima, que por acaso são parentes de Abraão. Olha aí, olha! Meu Deus! Olha onde você está indo, hein? E então, Sodoma começa a parar de mandar o tributo. Começa a parar de mandar as oferendas. E eles descem, são 4. Diga, 4. Principados, potestades, dominadores e hostes. Por que parou de chegar a nossa oferta aqui? Por quê? Porque o inferno, ele se agita quando ele para de receber o fruto do seu pecado, a obra da sua carne. Ele sente que ele perdeu o controle. Então eles descem para ampliar o território e para cobrar esses atrasados. Só que Ló tinha chegado em Sodoma. Mesmo com o sacerdócio inferior, a Bíblia vai dizer que ele era um justo. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Que isso? Quando ele entra lá, ele está trazendo o dízimo de Abraão. Meu Deus!
E se Sodoma desse os tributos e nós estando lá, o dízimo de Abraão estaria indo para Satanás. Foi dentro do carro. Há muitos anos. Ele já me conta as coisas desde a época do Nextel. Já estou terminando. O pastor Alderi disse ontem que se você não tem casa, você não pode erigir altar. O quê? Se você não tem casa, você não pode erigir altar. Meu Deus. Então Deus permite que Ló manifeste o que está no seu coração e adentre em Sodoma. Olha isso. Os principados, potestades, dominadores, hostes vêm e levam cativo os seus vassalos. Ló está ali. E é nesse momento que surge a carta aos Hebreus. Cara, tá demais. Vou explicar para vocês. Cada aluno, um vem e arrebenta o Vou outro. explicar para vocês. Diz Olha, que tá no um nível. fugiu, escapou pastor, e não foi tô nem pra até orar. o hebreu. Eu vou dizer de novo. Um fugiu, escapou e foi até o hebreu, Abraão, e lhe disse tudo o que lhe havia acontecido. Nesse momento, Abraão, o pacato, o mansinho, o medroso, se encheu de coragem e disse: eu vou resgatar, eu vou livrar, eu vou tomar posse. Ô glórias! Talvez esse problema do Ló na sua casa seja para você tirar essa roupa de medroso, de ovelhinha, de pobre coitado e se revestir da armadura, da couraça, do cinto e enfrentar todo o principado, potestade e dominador e dizer: me dá o meu Ló, me dá o meu Ló, me dá, aqui não. Tem hebreu aqui nessa noite? Tem hebreu aqui nessa noite? Eu quero terminar. Porque o dízimo ainda não aconteceu. Quer dizer que o sacerdócio original, verdadeiro, ainda não se manifestou. Porque nesse momento, Abraão ainda não tinha dado o dízimo a Melquisedeque. E nem poderia dar. Por quê? Não, por quê? Porque ele ainda não tinha tomado posse da terra. Deus tinha prometido: darei essa terra a ti. Só que se ele não tomasse posse, isso não seria uma verdade. Então Deus permite que esses principados, potestades, dominadores venham, tomem Ló cativo, para que Abraão os enfrente, Abraão os vença, os botem para correr daquela terra, daquela região. E agora Abraão é por direito dono daquela terra. Meu Deus, meu Deus! Alguém está aqui? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Jesus disse o que? O reino de Deus é tomado A força! é tomado a força. Darei a ti essa terra. Vem um problema, ele é obrigado a guerrear, ele é obrigado a pelejar, ele é obrigado a cortar na espada, porque tem hora que você tem que cortar na espada. Como assim? É isso que eu vi no sonho, pastor. Eu vi. Quando ele
ele encontra com Melquisedeque, me pergunte, o que está acontecendo? Ele é o novo dono por direito daquelas terras todas. Porque ele venceu os reis, expulsou os reis, disse: aqui quem manda agora sou eu. Os reis foram embora. Ele agora, por direito, por sangue e suor derramado, é literalmente Senhor naquela terra. Não adianta nada você ficar lá na sua cidade, Deus te prometeu, mas você só fica dentro da igreja. Você não põe a cara a tapa, você não se expõe. Quando ele volta da matança dos reis, eu estou em Hebreus, capítulo de número 7. Melquisedeque, o rei de Salém, sai com vinho e pão para consagrar o novo Senhor daquelas terras. Ô glórias! Ô glórias! Alguém acredita no que eu estou falando? Não foi ele que foi a Melquisedeque. Melquisedeque que veio ao seu encontro. Ô meu pai! Quando Melquisedeque encontra com ele, com pão e com vinho, ele então se rende àquele sacerdócio. Eu não sei se vocês já viram o pastor Alderi falando sobre os anciões no trono, na sala do trono, que pegam a coroa e lançam aos pés. Abraão podia reivindicar naquele momento um título real, uma coroa. Afinal de contas, ele venceu 4 reis. 9. 9? Porque ele venceu os que venceram também. Na vitória dos 4, tem embutida a vitória dos 5. Isso não é para qualquer cabeça, é claro. Por isso que eu falei só 4. São fariseu miserável. Mas eu termino aqui. Desenha agora. Esse encontro é poderoso. Esse encontro de Abraão com Melquisedeque é muito poderoso. Porque só agora ele vai poder dizimar verdadeiramente. Porque agora ele tem a terra, ele tem posse da terra. Agora ele pode armar a sua tenda, erigir o seu altar. O seu dízimo agora é legítimo, assim como o sacerdote que recebe também é legítimo. E por isso daí vai descender a genealogia do Cristo. Eu encerro aqui essa pequena introdução. Deixou na boca da botija para matar a Bela 8. Diga assim, só para terminar. Diga, quando ele recebeu a promessa da terra, que a terra seria dele, os principados, potestades, dominadores e hostes se manifestaram. E então ele resistiu
lutou, despojou e dizimou em cima dos despojos que ele tomou da mão de Satanás. Olha! Oh glória! Ele chega para o sacerdote do Deus Altíssimo e entrega o que ele tomou da mão dos que são os demônios. E o pastor Alderi sempre falou conosco que nós temos que implantar o reino de Cristo nessa terra. Enquanto nós implantamos o reino, os demônios vão caindo, os principados vão caindo, pessoas são libertas, curadas, transformadas, renovadas. Você é o Abraão desta geração, você é o Abraão desse tempo. Se coloca de pé, toma posse da tua terra, toma posse da tua terra. Diga: Senhor, pode mexer onde o Senhor tem que mexer, mas eu vou lutar, eu vou guerrear, eu vou tomar posse daquilo que o Senhor me deu, em nome de Jesus Cristo. Glória! Você vai ser assim aqui como eles. essa pequena Você vai oportunidade. ser assim como eles.